Pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e é mais um vídeo aqui do Reviews do canal, onde eu trago alguma história específica aqui para conversar com vocês sobre, e dessa vez o vídeo é sobre Flash de Dois Mundos, lançamento da Panini pelo selo DC Vintage. Antes da gente falar sobre esse gibi, deixar sempre aquele recado, né? Todos os links do canal estão aqui na descrição, então todas as mídias sociais estão ali embaixo, como o Instagram, Guia dos Quadrinhos, Goodreads, Scooby, MyAnimeList, tudo ali embaixo para você começar a fazer amizade comigo por lá e acompanhar as minhas leituras em tempo real praticamente. E além disso, tem o link de compras geral da Amazon, também está lá embaixo, e também vai ter o link de compras específico para qualquer gibi que eu mencionar, além do Flash de Dois Mundos, também vai estar aqui embaixo para vocês irem atrás. Com esses recados dados, bora para a obra. Primeiro de tudo, eu quero falar um pouquinho sobre uma ficha técnica, assim, que eu tenho na cabeça, que são informações que eu gosto de passar sobre essas obras, né? O formato, a edição, ela é capa dura, formato americano, né? 17 por 26. O preço de capa é R$ 74,90. Editora original, logicamente, DC Comics. As histórias contidas aqui são da revista The Flash, saíram lá em 1980, e aqui a gente tem a The Flash 123, 129, 137, 151, 170 e 173, tá? Os roteiros são feitos pelo Gardner Fox, do volume 123, 129, 137, 151 e 170, e o roteiro da 173 é feita pelo John Brume. A arte de todos esses volumes são feitos pelo Carmine Infantino, e as cores também são feitas por Carl Gafford, em todas as histórias também, tá? Os artes finalistas, eles são o Joe Giella e o John Brume, tá? E isso aqui é na época da Era de Prata ali dos quadrinhos, né? Que é o Flash da Terra 1, que é o Barry Allen, né? O Flash que a maioria das pessoas da minha faixa etária conhecem e tem um apego, né? E beleza. Aqui a gente começa com a história inicial, que é o Flash de Dois Mundos, né? O Flash 123, que ele é o pontapé inicial ali das histórias do multiverso ali da DC, né? Antes tinha vários desses negócios de histórias diferentes, personagens, tinha a Terra 2, a Terra 1, mas nunca tinha tido um contato físico entre elas, né? Era meio que tudo separado, cada roteirista nessa época ia fazendo suas histórias, antes dessa época, né? Ia fazendo as suas histórias sem preocupar muito com continuidade e tudo mais, né? Isso aí tem até um vídeo do Pipoquinho aqui muito interessante que fala sobre isso, tá? Que era na época de ouro ali dos quadrinhos, né? Era de ouro dos quadrinhos. Aqui a arte final do volume 123 é feita pelo Joe Giella, tá? Eu falei 1980, mas na verdade a história saiu em 1961, eu errei, tá? 1980 é a saga do Homem-Aranha, porque é do outro vídeo, foi mal. Essa história saiu a 123 saiu em 1961 e foi o primeiro encontro dos Flashes, né? O Flash estava fazendo uma apresentação para uma escolinha ali, né? E ele se vibrou tão rápido assim que ele acabou sendo transportado para a Terra 2, que é a terra do Jay Garrick. E o nome da cidade lá é diferente, né? A cidade em que o Flash vive é a Keystone. É Keystone, né? Peraí. Não, calma. A cidade do Flash, desculpa, é Central City. Aí, ele fazendo um truque de mágica aqui para apresentar o pessoal, esse truque aqui que ele começou a vibrar para deixar a corda reta e tal, ele acabou indo para um outro mundo, onde ele estava no mesmo lugar, só que estava super abandonado, e ele olhando num jornal, ele viu que a cidade chamava Keystone. E ele lembrou que os gibis que ele acompanha, que ele lê os gibis de rua, tinha uma cidade chamada Keystone, e lá vivia o Jay Garrick, que era o Flash dos quadrinhos, dentro do universo do próprio Flash da Terra 1, né? Então ele falou, vou procurar o Jay Garrick, eu sei que ele é o Flash daqui. Ele foi, encontrou o Jay Garrick e contou pra ele que ele é o Flash de outra terra e tudo mais, beleza. Então aqui foi o primeiro encontro entre os Flashes, onde eles se tornaram amigos, assim, e descobriram essa parada de que se eles fazem a vibração, eles conseguem mudar de terra, né? E aqui esse encontro deles faz com que eles enfrentem os vilões do Jay Garrick, do Flash da Terra 2, que estão roubando, né? Estão cometendo vários surtos, e os vilões que eles enfrentam é o Pensador, o Violinista e o Sombra, né? São esses três caras aqui, são os vilões clássicos, né? E eles se unem para derrotar esses três vilões, né?
E daí começa esses crossovers entre os Flashes, né, das duas terras. O Jay Garrick, ele faz parte da Sociedade da Justiça, né, da Terra 2, tinha história sobre isso e tal, né, eram mundos separados realmente nesta época. E a sequência é a issue 129, que foi o Perigo em Dose Dupla. Essa história o Jay Garrick vai para a Terra 1, né? Porque ele precisa pegar um meteoro que assim, tudo que acontece na Terra 1 é espelhado na Terra 2 e vice-versa. Aconteceu uma coisa na Terra 2, em que um meteoro caiu lá no Sol e ele está emitindo umas radiações que vai destruir o planeta Terra, e tem um meteoro que caiu na Terra 2 que ele absorve essa radiação. Só que o meteoro que caiu nessa Terra 2, ele já não existe mais. Então o Jay Garrick pensou, se caiu um meteoro aqui, talvez tenha caído na Terra 1, porque os nossos acontecimentos são simultâneos. Então ele vai para a Terra 1 para tentar pegar esse meteoro, né, para salvar a Terra dele. E antes disso ele acaba ajudando o Flash da Terra 1, que é o Barry Allen, a derrotar os vilões dele, o Senhor Gelo e o... Como é que é o nome do outro vilão? Eu sempre esqueço. E o... Ai meu Deus, o Trapaceiro. Aqui. Então, antes de fazer isso, ele acaba fazendo isso, né, ajudando e tal, e eles acabam se unindo para derrotar esses vilões e conseguem ainda pegar o meteoro e salvar a Terra 2, né? Acabei dando o spoiler aí, né? Mas sim, é isso. A arte final aqui também é feita pelo Joe Giella e saiu em 1962. E nessa história aqui é o que confirma pela primeira vez que também tinha uma Mulher Maravilha na Terra 2, né? Então tinha uma Mulher Maravilha tanto na Terra 1 quanto na Terra 2, e ela fazia parte da Sociedade da Justiça. A história seguinte é a 137, com a arte final também do Joe Giella, saiu em 63, e o vilão dessa história é o Vandal Savage, né? E ela começa quando o Flash percebe que tem umas luzes esquisitas aparecendo em certas cidades no mundo dele. E ele consegue correlacionar isso com as cidades que são as sedes dos heróis da Sociedade da Justiça, que são os heróis da Terra 2, mas que saíram nos gibis da Terra 1. Meio confuso. Então ele vai na Terra 2 para perguntar pro Jay Garrick o que ele acha sobre isso. E o Jay Garrick acaba sendo sequestrado, né, pelo Vandal Savage, mas eles conseguem resolver a parada toda aí, né. É muito interessante ver o Savage, né, porque ele é um vilão que eu conheci mais nos filmes de animação da DC, e ele tem uma conotação meio diferente do que tem aqui, assim, sabe? Mas foi legal ver ele. E assim, vamos ser sinceros, né, essas histórias tudo saiu em 1960, então elas são realmente um pouquinho datadas, e elas são isso, sabe? São tipo divididas em 2, 3 partes, onde os heróis se unem e no final acabam derrotando o vilão de algum jeito mirabolante aí, principalmente em relação ao Flash, que ele faz vários truques ali com a super velocidade dele para derrotar o vilão. Mas é bem divertido de ler. A história 151 continua sendo a arte final do Joe Giella, e ela saiu em 65, e ela chama o Invasor da Dimensão Escura, né? Então aqui eles enfrentam o Sombra, que eles enfrentaram lá na 123. E como é que acontece aqui? Começa a aparecer essas dimensões escuras em localidades ali da Terra 1, onde principalmente, tipo, o Barry Allen tava indo comprar um anel de noivado junto com a Iris West, né, a noiva dele, e aparece essa mancha escura que acaba roubando a joalheria e tudo mais, e essas manchas escuras começam a aparecer em vários lugares diferentes, e o Barry Allen não consegue atravessar e não consegue fazer nada em relação a isso. Por ele meio que já fazer uma interligação com essas coisas escuras com o vilão do Jay Garrick, e além disso ele ter conseguido pegar as vibrações dessas sombras e ver que elas são semelhantes a coisas da Terra 2, ele vai lá no Jay Garrick e tenta desvendar, né? Aí eles descobrem que o Sombra tá por trás disso, que ele arranjou um jeito de não ser tipo um bandido na Terra dele, roubando as coisas da Terra 1, porque tudo que tem na Terra 1 tem na Terra 2, só que se ele roubar na Terra 1, ninguém vai saber que é ele que tá roubando, né? E novamente eles têm que se unir para derrotar o vilão e tal. É bem clichêzão, mas é isso.
A história seguinte é a 170, essa já muda quem fez a arte final, essa foi o Sid Green, e chama A Maldição de Abracadabra, saiu em 1967. E aqui, o vilão Abracadabra, que é um cientista lá do século 64, que volta para o passado e usa a ciência para fingir que ele é um mágico, né? Vem aqui enfrentar por vingança, o Barry Allen, o Flash, né? Porque foi o Flash que prendeu ele. E o que acontece aqui é que o Flash meio que fica hipnotizado, né? E passa a não ver mais os crimes. Enquanto isso, tem 3 caras suspeitos seguindo ele. Depois a gente descobre que esses 3 caras que estão seguindo ele é nada menos que o Dr. Destino, o Jay Garrick e o Dr. Meia-Noite da Terra 2, que eles fazem parte da Sociedade da Justiça. E por que eles estão na Terra 1? Porque o Dr. Destino, ele sentiu, né, uma emanação maligna passando pelo espaço-tempo e eles foram na Terra 1 para investigar. E acaba que eles descobrem que é tudo isso do Abracadabra e tudo mais. E eles acabam tendo que se unir de uma forma muito engraçada para fazer com que o Flash derrote o vilão, sem o vilão perceber que ele ainda tá sofrendo dos efeitos da ciência que o Abracadabra jogou nele, né? Bem divertido o jeito que a história termina. Por fim, a gente chega no issue 173, que tem os roteiros do John Brume, com a arte final do Sid Green, a arte do Carmine Infantino, que eu falei, né? E ela chama O Fatídico Voo dos Flashes, né? E aqui é o primeiro encontro dos 3 Flashes, né? Então tem o encontro do Flash Barry Allen com Jay Garrick, que já estava acontecendo, mas o Jay Garrick também conhece o Wally West, né? O Kid Flash, nessa história. E aqui, o que acontece, né? O Flash e o Kid Flash estavam aí derrotando uns bandidos e do nada o Flash some, né? E nesse meio tempo, o Jay Garrick e a esposa dele tinham ido para a Terra 1 para visitar o Barry Allen, porque a esposa do Jay Garrick queria conversar com o Barry Allen para falar para ele que ele tem que vamos lá visitar o Barry Allen, porque a esposa do Jay Garrick queria falar pro Barry Allen que ele tem que contar para Iris West sobre o alter ego dele, né? Tem que contar a verdade que ele é o Flash, né? E nesse meio tempo o Flash é sequestrado. E nisso o Jay Garrick vê o Wally West voltando sozinho, fica preocupado, vai lá, conversa com ele, o que aconteceu? Ele conta o que aconteceu, que o Flash foi sequestrado e tal e tudo mais. E acaba que no fim, eles tentando descobrir o que aconteceu com o Flash, o Kid Flash é sequestrado e depois o Jay Garrick também é sequestrado. Eles são levados para outro planeta, onde tem um cara e um vilão que é o Homem Dourado, que é usar a energia cinética ali dos Flashes para catapultar a espécie dele para o futuro, né? Em relação ao desenvolvimento cerebral, para ele não ficar mais sozinho ali, né? E é bem legal o jeito que termina a história também. Assim, é história datada, história antiga, tem uns roteiros meio fáceis assim, mas é muito legal acompanhar isso aqui. Tipo, a Era Prata realmente era uma coisa divertida, assim, de ler, sabe? E eu gostei bastante, achei bem divertido. E isso aqui me deixa um pouco mais preparado agora para ir lá para a Crise das Infinitas Terras, né? Não que necessariamente eu precisaria ter lido isso aqui para ir para o Crise das Infinitas Terras, mas isso aqui vem antes, né? Isso aqui começa a ter o choque entre as diversas realidades ali que os roteiristas iam criando, né? E foi divertido, foi bem legal. Essa capa aqui é bem icônica, né? A arte do Carmine Infantino, apesar de ser antiga, é uma arte bem legal assim, de acompanhar o jeito, os recursos gráficos que ele usa ali para fazer o Flash indo bem rápido e tal. E os roteiros, apesar de ser também bem antigos assim, em relação ao do Flash, eu acho ele um pouco mais pra frente do que a dos outros super-heróis. Eu acho que pelo fato do Flash ser um herói mais ligado à ciência, né, promove isso. Mas foi bem legal, foi uma leitura bem divertida, por isso que eu quis trazer aqui pra vocês. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.